Bom, olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao novo vídeo do Matemática com Sidrocha. Nesse vídeo, vamos falar acerca de inequações irracionais e é, esse assunto é um assunto que várias pessoas têm dificuldades e eu resolvi fazer um vídeo falando acerca desse assunto temido pelas pessoas, né? Basicamente, esse assunto ele é um assunto muito simples. O problema é que muitas das vezes a pessoa não sabe o que fazer na hora que está desenvolvendo o raciocínio e aí fica sem saber, será que eu vou para o lado A ou será que eu vou para o lado B? E aí às vezes fica sem saber o que fazer na hora de resolver uma inequação irracional. Primeiramente eu criei esse esquema básico aqui para a gente discutir um pouco acerca dos tipos de inequações, porque basicamente existem três tipos de inequações: a do primeiro, segundo e terceiro tipo. A gente vai discutir cada um deles, vamos ver como é que a gente identifica qual é o tipo de inequação que o exercício está trazendo para a gente resolver. A gente vai ver isso, como é que a gente identifica, e vai ver também como proceder, uma vez que você já identificou que tipo de inequação é. O que é que você tem que fazer para alcançar o resultado. Essa é a ideia, para chegar na solução geral. Existe um caminho pronto para você seguir até chegar lá na solução geral, sem precisar tá pensando muito, porque durante a prova a gente não tem tempo para pensar, a gente tem que pensar de uma forma rápida e chegar logo na resposta. Então, se você vai fazer uma prova e não sabe o que fazer na hora que você está resolvendo uma inequação irracional, aí você vai gastar muito tempo pensando sem saber o que fazer na hora da prova e vai acabar gastando o tempo todo em uma questão só e não vai dar mais tempo para você responder as demais questões. Então, com isso, iremos aqui tratar desse tema. É um tema que essa primeira aula é uma aula demorada mesmo. Isso aqui a gente tem que entender esse esquema básico. É mais entender do que gravar. Não fiquem assustados com esses retângulos todos. Mas isso aqui tudo é praticamente só para você entender mesmo. Uma vez que você entendeu, fica tudo simples. Nesse esquema básico eu vou mostrar o que a gente tem que fazer mesmo para chegar na solução. Essa é a ideia aqui: identificar a inequação, o tipo de inequação e saber já o que fazer para chegar na resposta. E depois que eu explicar tudo direitinho aqui, com esse esquema básico, a gente vai fazer várias questões acerca desse tema de inequações irracionais. Vale lembrar que o livro que eu vou utilizar para resolver os exercícios é o livro de Matemática, Fundamentos da Matemática Elementar, volume 1, do autor Gerson Iese, ok? A gente vai fazer todas as questões dele envolvendo esse assunto. É um assunto que você tem que praticar bastante para chegar na resposta. Infelizmente é assim, não tem jeito não. Aqui com esse assunto, o aluno que é meio preguiçoso, ele não consegue avançar muito não, porque é necessário fazer muitos exercícios mesmo para poder dominar esse tema. Então, chega de papo furado, vamos começar tratando primeiramente acerca de equações com índice par. A gente não vai falar aqui nesse vídeo de equações irracionais quando o índice for ímpar. Por quê? Porque quando o índice é ímpar, tudo fica tranquilo, tudo fica fácil, não existem restrições, e aí para você chegar no resultado fica bem simples. Não existe nada que te impeça de você fazer o que der na telha. Se você desenvolver a álgebra da maneira correta, você consegue chegar no resultado da inequação sem nenhuma dificuldade. Agora o problema é quando o índice é par, que existem restrições que a gente tem que obedecer, pois se a gente não obedecer essas restrições, a gente pode acabar se perdendo no meio dos cálculos e fica sem saber se de fato aquele resultado que você obteve realmente é correto ou não. Então, aqui a gente só vai tratar de inequações quando o índice for par. Quem quiser ver inequações quando o índice for ímpar, procure um outro vídeo aí que fala acerca desse tema, porque é bem simples e eu não vou discutir a parte simples não. A minha preocupação é mais com a parte complicada, ok? Então vamos lá. Inequações irracionais. Inequações irracionais é uma inequação onde a variável está sobre o radical. Por exemplo, se eu tiver a raiz de x maior ou menor ou igual a 1. Isso aqui é uma inequação irracional, porque a variável x está sobre o radical. Então isso aqui é um exemplo de inequações irracionais. E qual é o modelo de uma inequação que não é irracional? Por exemplo, essa inequação aqui, ó, x² maior ou igual a 2. Vamos supor assim, a raiz quadrada de 2. Apesar de aparecer
a raiz aqui, mas isso aqui não é um exemplo de inequação irracional, porque a variável ela não está sobre o radical. Então é basicamente isso. Inequações irracionais é aquela inequações onde a variável aparece sob o radical, ou seja, a variável faz parte do radicando, ok? E uma inequação do primeiro tipo é aquela inequação que tem essa cara aqui, ó, a raiz de alguma coisa, tá vendo? Essa alguma coisa eu vou chamar de f de x, porque no caso é uma função, vai ser menor do que uma função g de x. Então isso aqui é uma inequação do primeiro tipo. Pode ser assim também, ó, a raiz quadrada de f de x menor ou igual a uma g de x, ok? Isso aqui é um modelo de inequações irracionais do primeiro tipo, onde essas f de x e g de x são funções. Por exemplo, se eu tivesse uma função ou uma inequação desse jeito aqui, ó, raiz de x ao quadrado menos 1 menor do que 5, tá vendo? Isso aqui é uma inequação do primeiro tipo, porque repare que o sinal de desigualdade está dizendo que o radical é menor do que o valor que está aqui no segundo membro, que no caso é 5. Então é isso. Toda vez que o sinal do radical estiver dizendo, ou o sinal de desigualdade estiver dizendo que a raiz da função é menor do que a g, o radical é menor do que uma outra função, e essa outra função não está sobre outro radical, então significa dizer que essa inequação ela é do primeiro tipo. Pode ser assim também, pode ser apenas menor ou igual, apenas menor, ou então menor ou igual, beleza? Então aqui trata-se de inequações do primeiro tipo. Já o segundo tipo, ela é ela tem esse formato aqui, ó, a raiz quadrada de f de x vai ser maior do que a g de x. Repare que é totalmente diferente do que a do primeiro tipo, porque no primeiro tipo o radical era menor. Agora aqui no segundo tipo o radical é maior. O radical é maior do que uma certa função g. Então, quando o radical é menor, é do primeiro tipo. Quando o radical é maior, é do segundo tipo. E lembre-se que o segundo membro não pode ter radical para ser do primeiro e do segundo tipo. Se caso tiver radical no segundo membro, aí a gente vai cair no terceiro caso aqui que a gente vai discutir logo logo. Pode ser assim também, ó, raiz quadrada de f de x maior ou igual a uma certa g de x. Ou então pode ser raiz quadrada da f de x menor do que a raiz quadrada de uma g de x. Nesse caso a gente já vai estar vendo inequações do terceiro tipo, ok? Se tiver dois radicais, nesse caso a gente está lidando com uma inequação do terceiro tipo. Ou então pode ser assim também, a raiz quadrada de f de x menor ou igual a raiz quadrada da g de x. Aí você pode estar se perguntando, mas do terceiro tipo só tem menor e maior, não tem não? Praticamente o fato de você colocar o sinal aqui menor ou menor igual, ou então maior ou maior igual, vai dar no mesmo. Por quê? Veja bem, imagine que você tem uma função assim, ó, vamos supor que a raiz quadrada, função não, inequação, raiz quadrada de x mais 1 é menor do que a raiz quadrada, vamos supor aqui agora de x. É fácil perceber, já que esse sinal aqui está dizendo que esse radical é menor do que esse, é fácil perceber que a função f aqui de x é justamente o x mais 1, porque já está nesse formato aqui, tá vendo? E a função g de x, nesse caso, vai ser apenas o x. Fica fácil perceber isso. Agora, imagine que tivesse dessa forma aqui, por exemplo, se tivesse ao contrário, raiz de x maior do que a raiz de x mais 1. Vou botar aqui, desse jeito. Repare que isso aqui praticamente é equivalente àquilo ali. Repare, a única coisa que eu fiz foi mudar a ordem, mas eu conservei a posição do sinal de desigualdade. Repare que aqui nesse caso, o sinal de desigualdade diz que raiz de x é maior. E nesse caso aqui também. Então, se o sinal vier desse jeito aqui e não desse, só você mudar a ordem e você vai achar uma inequação equivalente ao formato aqui do terceiro tipo. Então é isso, beleza? Agora vamos ver, uma vez que a gente já sabe identificar quem é uma inequação do primeiro tipo, do segundo e do terceiro, vamos ver o que é que a gente precisa fazer para resolver cada um tipo de inequação dessas. Então vamos lá. Repare que em todos os casos aqui,
a função f ela está sob o radical. Tá vendo? Em todos os casos aqui, essa função ela está sob o radical. Ou seja, ela é o radicando. Não é isso? Então, em todos os casos, essa função f, ela obrigatoriamente ela tem que ser maior ou igual a zero, porque a gente está trabalhando aqui no conjunto dos números reais. E não existe a raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números reais. Então, essa f ela tem que ser maior ou igual a zero em todos os casos, beleza? Independente de ser do primeiro, do segundo e do terceiro tipo. Agora a g não, repare que a g, a função g, somente no terceiro tipo que ela está sob o radical. Então a função g não, a função g ela pode ser tanto positiva como negativa no primeiro e no segundo caso, mas no terceiro não, no terceiro obrigatoriamente ela tem que ser maior ou igual a zero. Então é essa função g que causa a polêmica nos alunos, que provoca bastante dificuldade na hora de resolver as inequações, porque o aluno fica sem saber o que fazer. É essa função g que causa a polêmica toda. E a partir de hoje você vai saber como é que tem que lidar com esse tipo de situação. Agora, veja bem, digamos que você está fazendo um exercício e você se depara com uma inequação nesse formato aqui. O que é que você tem que fazer para resolver essa inequação? Bom, você tem que obedecer algumas regras. A verdade é essa. Então, se caso for esse primeiro modelo aqui, a primeira regra que você tem que obedecer é que f de x obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a zero. E a g de x não, a g de x pode ser menor do que zero. A g de x pode ser menor do que zero. Agora aqui, não é só essa situação que existe. Existe também a situação em que g de x tem que ser maior ou igual a zero. G de x não pode ser apenas menor, tem que ser maior ou igual a zero também. A f de x não, a f de x tem que ser maior ou igual a zero. E a g de x pode ser também maior ou igual a zero. Só que além disso aqui que a gente discutiu, a gente também tem que considerar o desenvolvimento da inequação. Repare que aqui a gente está forçando a barra para a f ser maior ou igual a zero e a g ser maior ou igual a zero, mas em relação à inequação a gente não discutiu nada. A inequação está aqui parada. A gente só obrigou o radicando aqui, o f de x ser maior do que igual a zero, e o g de x a gente obrigou aqui a ser negativo e a gente obrigou aqui a ser maior ou igual a zero. Então agora a gente tem que ver o que é que a gente vai fazer com essa inequação. A gente tem que manipular a inequação também. E repare que se eu pegar essa inequação garantindo que esse g de x é positivo e elevar ambos os membros ao quadrado, eu vou chegar nessa situação aqui, ó, que f de x vai ser menor do que g de x ao quadrado. Eu praticamente peguei essa inequação aqui e elevei ambos os membros, ó, ao quadrado, tá vendo? E aí o que acontece? Esse radical, esse 2 corta com o radical e ficou apenas o f, tá vendo aqui? E a g ficou ao quadrado, foi isso que eu fiz. Então, é praticamente isso que a gente faz na hora de resolver a inequação. A gente eleva ambos os membros da inequação ao quadrado. Agora, pense comigo aqui. Para o segundo caso. Para o segundo caso vai ocorrer a mesma coisa, né? Aqui, obrigatoriamente, f de x tem que ser maior ou igual a zero e g de x pode ser menor do que zero. Aqui, eu vou ter f de x pode ser maior ou igual a zero e g de x pode ser maior ou igual a zero também. E eu vou levar ambos os membros aqui da inequação ao quadrado. Vou obter que f de x é menor ou igual a g de x ao quadrado. Beleza? Então, praticamente é isso que a gente faz. Primeiro a gente vê a situação em que g ele é menor ou igual a zero, ou menor do que zero, e depois a gente vê a situação em que g ele é maior ou igual a zero. E aí praticamente a gente desenvolve, obriga quais valores de x essa função g ela é maior ou menor do que zero, e aí a gente resolve a situação, resolve a inequação. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente for fazer o exercício, e aí vocês vão ver que não é tão difícil como vocês imaginavam. Uma coisa que vale discutir aqui também é o seguinte, que para esse primeiro caso, essa situação aqui, ó, essa situação aqui e essa situação aqui, ela não faz sentido. Para esse primeiro caso, essa situação aqui essa primeira situação aqui que a gente colocou, ela não faz sentido. Por quê? Por que não faz sentido? Observe comigo aqui ao lado. Imagine que você tem uma função nesse formato, raiz quadrada de f de x menor do que uma certa g de x. Poderia ser menor ou igual também. Agora pense aqui comigo. Obrigatoriamente, isso aqui só vai fazer sentido se essa função f ela for maior ou igual a zero, né? Se essa função ela for maior ou igual a zero. Sendo essa função f maior ou igual a zero,
a gente consegue perceber também que a raiz quadrada também vai ser maior ou igual a zero. Mas aqui a gente está obrigando a função g ela ser negativa. Observe, a gente está obrigando a função g ela ser uma função menor do que zero. Não é isso? Agora eu lhe faço uma pergunta. Existe a possibilidade de uma coisa positiva ser menor do que uma coisa negativa? É isso que eu lhe faço a pergunta. Essa é a pergunta que eu quero que você me responda. Uma coisa positiva ou igual a zero é menor do que uma coisa negativa? Isso aqui nunca vai acontecer. Então em matemática a gente conhece isso aqui como absurdo, né? Absurdo. Então isso aqui nunca vai acontecer. Jamais a gente vamos ter uma desigualdade nesse formato aqui. Provavelmente os exercícios nunca colocam desse jeito. Eles colocam do jeito aqui de baixo. Esse segundo modo aqui. No caso eu estou falando em relação a esse modo aqui e esse modo aqui. Jamais esse modo aqui vai aparecer para a gente um exercício dessa maneira aqui, falando que a f é maior ou igual a zero e que a g é negativa. Por exemplo, esse exemplo aqui. Se eu tiver uma função f de x, raiz de f... Não, vou colocar com número mesmo para ficar mais claro. Por exemplo, se eu te peço aí, encontra aí quais são os valores de x, que a raiz de x é menor do que, vamos supor aqui, do que menos 5. Será que existe um valor para essa função? Pare que se você parar para pensar, qual é o valor de x que eu tenho que colocar aqui para que depois que eu extrair a raiz, esse resultado ser menor do que menos 5. Então, isso aqui, você nunca vai obter esse resultado. O resultado que você vai obter aqui é o conjunto vazio, porque não existe nenhum valor de x aqui que você coloca aqui, e após você extrair a raiz quadrada vai dar menor do que menos 5. Então isso aqui jamais vai acontecer. Então, obrigatoriamente, esse número aqui deveria ser positivo. Sendo esse número do segundo membro negativo, a solução acaba sendo o conjunto vazio. Então, esse caso aqui, esse primeiro caso aqui, tanto aqui como aqui, pode acontecer sim, como esse exemplo que eu citei aqui. Mas se ocorrer, a solução será o conjunto vazio. Beleza? Agora, sabendo de tudo isso, vamos partir agora para o segundo tipo. O segundo tipo pode sim acontecer o que a gente discutiu ali. No segundo tipo, pode acontecer que f de x seja maior ou igual a zero e g de x menor do que zero. E aqui vai ficar f de x maior ou igual a zero e g de x também maior ou igual a zero. E além disso, a gente vai elevar ambos os membros ao quadrado. Vai ficar que f de x é maior do que g de x ao quadrado. Repare, gente, aqui que essas duas coisas ela não vai acontecer. Isso aqui são situações totalmente diferentes. Essa primeira situação aqui é uma situação, aqui já é outra situação. Isso aqui é totalmente diferente disso aqui. Isso aqui são conjuntos disjuntos. Repare que aqui no momento a função g ela é negativa e aqui a função g ela é o quê? Positiva. Então isso aqui são conjuntos disjuntos. E aí o resultado disso aí, para você obter o resultado dessa inequação, você vai ter que ligar aqui com o conectivo ou. Por que o conectivo ou? Porque isso aqui são situações totalmente diferentes. Aqui é um tipo de situação e aqui já é outro tipo de situação. Aí, se você resolver uma inequação dessa, em que a função g ela for uma função dependente de x, por exemplo assim, ó, g de x igual a x mais 1, vou botar x mais 1, essa g ela pode assumir valores positivos e valores negativos. Se g assumir valores negativos, aí você vai cair nesse caso aqui. Se g assumir valores maiores ou igual a zero, aí você cai no caso de baixo. Então são casos totalmente diferentes que dependem de quem? Do sinal de g. Então vai ter momento que g vai ser negativo, você vai achar uma espécie de solução. E vai ter um momento que g vai ser maior ou igual a zero, você vai achar outra espécie de solução. Aí você vai ter que pegar essa espécie de solução de cá e juntar com essa espécie de solução de cá e fazer a união. O conectivo ou ele está ligado com a união. Então aqui a gente vai ter que fazer a união dessas duas coisas para chegar no resultado final. Aqui a mesma coisa vai ocorrer. Aqui a única diferença é que aqui tem um igual e aqui não. Então aqui vai ficar do mesmo jeito. F de x vai ser maior ou igual a zero e g de x menor do que zero. Aqui f de x tem que ser maior ou igual a zero sempre. E g de x tem que ser maior ou igual a zero. E elevando ambos os membros da equação ao quadrado, fica que f de x tem que ser maior ou igual que g de x ao quadrado.
muitas das vezes nem vai precisar também a gente fazer a união. Por exemplo, essa união a gente só vai fazer se, caso essa função g, ela for uma função que depende de x, e além disso ela tem que ser, em alguns momentos, positiva e em alguns momentos negativa. Ou seja, vai ter momentos que a função g vai ser negativa, vai ter momentos que a função g vai ser maior ou igual a zero. Aí sim a gente vai fazer a união. Mas se caso a função g ela só for positiva, aí não. Nesse caso, não vai precisar você fazer a união, você só vai trabalhar quando g é positiva. E se caso g for apenas negativa, aí você não vai precisar também fazer a união, porque você só vai trabalhar quando g for o quê? Negativa e não positiva. Então é isso. Por exemplo, se eu tivesse uma situação lá, raiz de x mais 1, vamos supor aqui, maior do que 2. Repare que a função g ela vai ser positiva sempre. Jamais essa função aqui, esse resultado aqui vai ser negativo. Então, independente da função g de x, acaba sendo esse 2. Então me diga aí, existe um valor de x que vai fazer essa função ser negativa? Não. Repare que qualquer valor de x que você coloque aqui, essa função ela vai ser positiva. Ela jamais vai ser negativa. Então a gente caiu nesse caso aqui. Agora, se a função g de x, não, se eu tiver esse caso aqui, ó, se eu tiver esse caso aqui, raiz de x mais 1, vamos supor agora, maior ou igual que menos 5. Repare aqui comigo, essa função g, nesse caso, g de x, acaba sendo menos 5, não é isso? Repare que qualquer valor de x que você coloque aqui, essa função ela sempre vai ser o quê? Menor do que zero, ou seja, menos 5. Então a gente cai nessa situação aqui, ó. E essa situação aqui de baixo acaba sendo desprezada, porque jamais a gente vai cair aqui. Jamais a função g vai ser maior ou igual a zero. Então a gente acaba caindo nesse segundo caso aqui. Agora, se eu tiver uma situação desse jeito aqui, ó, raiz de x mais 1 maior ou igual, vamos supor, a x menos 1. Aí nesse caso sim, repare que a função g acaba sendo x menos 1. Aí a gente vai ter hora que essa função g vai ser menor do que zero, ou vai ter hora que essa função g vai ser maior ou igual a zero. Então a gente tem que discutir as duas situações, quando ela é menor do que zero e quando ela é maior ou igual a zero. Quando ela for menor do que zero, você vai achar uma solução 1. Quando ela for maior ou igual a zero, você vai achar uma solução 2. E aí você vai ter que pegar essas duas soluções e unir para achar a solução geral da inequação. A solução geral acaba sendo a solução 1, união com a solução 2. É isso que acaba ocorrendo aqui. Essa união só vai ocorrer quando essa função g for uma função dependente de x. E além disso, ela tem que ser ora positiva, igual a zero, e ela tem que ser ora negativa. Ah, porque você está dizendo isso? Tem como a função g ser uma função apenas positiva? Sim, existem vários exemplos de funções que a função ela só é positiva, ela não é negativa. Por exemplo, se você tiver uma parábola com a concavidade para cima, onde g de x onde o delta é negativo, por exemplo, eu não sei se eu vou conseguir aqui, x ao quadrado, vamos supor, mais 10, x, mais 20. Repare que g de x, nesse caso, vai ser, se eu não me engano, porque se eu calcular o delta aqui, observe aqui, deixa eu calcular esse delta aqui, delta vai ser quem? É 100, 10 ao quadrado é 100, menos 4 vezes a que a vale 1 e c vale 20, tá vendo? E aí o delta acaba sendo o quê? Delta acaba sendo 100, menos 80, 4 vezes 2 é 8 e acaba sendo 20, e nesse caso deu errado, mas vamos diminuir mais aqui esse para dar certo. Pera aí, vamos diminuir aqui, vamos botar 2 aqui. Se eu colocar o 2 aqui, aí dá certo, repare, delta vai ser quem? 4, menos 4 vezes a que é 1, vezes c que é 20, e aí delta acaba sendo 4 menos 80, que vai dar menos 76. Aí nesse caso delta deu negativo, como a gente queria. E aí nesse caso eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para cima, onde independente do valor x aqui que você pegue, ela sempre vai ser o quê? Positiva. Ela jamais será negativa, ela vai ser sempre positiva, tá vendo? Independente do valor x que você tome aqui, ela vai ser sempre positiva. Ou seja, essa função g aqui, nesse caso, ela jamais será negativa, então a gente só vai precisar discutir esse caso aqui. No caso de cima, a gente descarta. No caso de cima, a solução vai ser o conjunto vazio, e aí a gente acaba descartando esse caso. Aí a gente só vai discutir, no caso, essa situação de baixo. Beleza? Então é isso. Até aqui. Ainda falta discutir ali o terceiro tipo, que é a parte mais fácil, né? Então, gente, o tipo mais complicado mesmo é só esse segundo tipo. Já o terceiro tipo é tranquilo. O terceiro tipo, obrigatoriamente, a função f de x tem que ser maior ou igual a zero. E a função g de x também tem que ser maior ou igual a zero.
não faz sentido essas funções serem negativas, porque o radical não vai existir, já que uma vez que a gente está dentro do conjunto dos números reais. E também tem que valer a desigualdade. Se você pegar aqui ambos os membros aqui da equação, pegar ambos os membros e elevar ao quadrado, esse 2 cancela com radical, e aí a gente vai chegar na conclusão que f de x tem que ser menor do que g de x. E aqui a mesma coisa vai ocorrer. F de x tem que ser maior ou igual a zero, e g de x maior ou igual a zero. E além disso, quando você elevar ambos os membros ao quadrado aqui, eu vou ter que f de x tem que ser menor ou igual a g de x. Vale lembrar aqui, nesse caso, que para essa situação do terceiro tipo, as duas coisas aqui tem que ocorrer. Não adianta, aqui não basta ocorrer de f de x ser maior ou igual a zero e g de x ser maior ou igual a zero, e não ocorrer essa parte aqui de baixo. Não vai fazer sentido se não ocorrer essa parte aqui de baixo. Ocorre em cima e não ocorre embaixo, aí perde o sentido, porque tem que acontecer isso aqui e também isso aqui. Nesse exemplo de baixo, a mesma coisa. Deve acontecer que essa primeira situação aqui deve ocorrer, e também essa segunda situação aqui, ela tem que ocorrer as duas coisas ao mesmo tempo. Não basta que ocorra uma e não a outra, tem que ocorrer ambas as situações. Então aqui a gente tem o caso do E, né? Esses casos aqui estão ligados pelo conectivo E. Então significa dizer o quê? Significa dizer que a solução dessa inequação, a solução geral, tem que ser a interseção dessas duas. Por exemplo, nesse caso aqui você vai ter uma solução 1, nesse caso aqui você vai ter uma solução 2, e a solução geral vai ser a solução 1 inter solução 2. Nesse caso aqui vai ocorrer as duas coisas, beleza? E a solução geral vai ser a interseção. Nesse caso aqui do segundo tipo, voltando aqui mais um pouquinho, não necessariamente vai ocorrer as duas coisas. Pode ocorrer a de cima e a de baixo não, pode ocorrer a de baixo e a de cima não, e pode também ocorrer as duas. É por isso que aqui é o ou, tá vendo? O ou significa união. Aqui você pode achar a solução 1, a solução 2, e aqui a solução geral vai ser a solução 1 união com a solução 2. Nesse caso aqui só vai acontecer isso aqui. Só vai acontecer. No primeiro tipo só acontece o caso de baixo mesmo. A maioria dos exercícios quando envolve inequações no primeiro tipo é só o caso de baixo. Então a gente só vai precisar discutir isso aqui. A gente vai precisar. A gente primeiro faz, no caso, essa interseção aqui e acha a solução 1. Aí a gente resolve essa inequação aqui, acha a solução 2. E aí a solução geral vai acabar sendo solução 1 inter solução 2. Aqui é a mesma coisa, a gente vai resolver esse caso aqui, vai achar a solução 1, vai resolver a inequação, achar a solução 2, tá ligado? Essas soluções estão ligadas pelo conectivo I, tá vendo aqui? I significa interseção, ou significa união, aqui interseção. E aí, essa solução geral aqui também vai ser a mesma coisa, vai ser a solução 1, advindo da interseção dessas duas condições aqui, inter com essa solução da de cá. E aí vai ficar inter S2. Então é isso que vocês precisam saber, galera. Quando você se depara com a inequação, vocês têm que já ter a base do que você vai precisar fazer. E é isso que a gente vai ter que fazer. Vamos ter que lembrar de tudo isso aqui, para na hora que a gente for atacar as questões, a gente vai ter que encarar essa realidade aqui. Isso aqui é um esquema que todo aluno já tem que ter esquematizado aí na sua mente, já tem que identificar de cara quando é do primeiro, do segundo, do terceiro tipo, e cair para dentro mesmo e resolver as situações como deve ser resolvida. Não tem que ficar fazendo corpo mole não, tem que encarar as coisas de frente mesmo. Uma ideia boa é você passar uns dias escrevendo isso aqui, né? Chega aí em casa, quando você estiver sem fazer nada, começa a escrever só do primeiro tipo, só essa primeira situação aqui. Aí todo dia você amanhecer, você vai lá e escreve só essa primeira situação. Aí quando você achar que já ficou fácil escrever isso aqui, aí você começa a escrever a primeira e a segunda. Todo dia, primeira e segunda, primeira e segunda. Aí quando você vê que ficou fácil escrever a primeira e a segunda junto, você começa a fazer escrevendo as três. Quando vai pensar que não, você já dominou tudo isso aqui. É prático, não é tão difícil assim quanto vocês imaginam, mas isso aqui é o mínimo que você necessita para resolver inequações irracionais. Agora, então é isso, galera. Chegamos aqui ao final desse vídeo. Esse vídeo aqui foi bastante demorado. Vamos agora partir para a resolução dos exercícios. Isso aqui eu vou deixar guardado aqui para estar mostrando a vocês sempre. A gente sempre vai estar voltando aqui, dando analisada, olhando, identificando por que é do primeiro, por que é do segundo. Vai ficar bastante claro isso aqui. Só vai depender de vocês aí agora, do esforço de vocês para dominar esse tópico. Então é isso. Se vocês gostaram aí da explicação, divulga aí, passa para os colegas. Então é isso. Beleza? Ficou faltando aqui também, eu estou observando aqui agora,
que aqui ficou faltando. Ah não, tá certo, tá certo. Foi maluquice da minha cabeça. Tá tudo certinho aqui. Então é isso. Fica com Deus, divulgue, compartilhe, me ajude aí como vocês puderem. Se tiver algum colega aí que tá com dificuldade, envie o link aí pra ele, ok? E é isso, se inscrevam, dê o seu like aí, compartilhe, fale aí onde foi que eu pequei, se precisa melhorar. É isso aí que eu quero. Eu quero que vocês fiquem bem pra eu estar também, ok? Fica com Deus e até a próxima.